noite. Hoje, nesta série de lives, e venho fazendo sobre a história, sobre períodos importantes, marcos importantes da história da Rússia, traçando um pouco o imaginário do povo russo, especialmente com relação à religião. Hoje vamos falar de um personagem muito marcante na história russa, que é Alexander Nevsky, este príncipe de Vladimir, Kiev e Novgorod, que entrou para a história da Rússia, e inclusive em 2008, numa votação popular, foi considerado o maior herói da história da Rússia. Então, vamos falar sobre este importante personagem da história do povo russo e a mentalidade isolacionista de defesa da Rússia, mas defesa de isolacionismo em relação a quem? Ao Ocidente. Nós vemos na história de Alexander Nevsky como que os rumos da Rússia são tratados, como que vão ser ali construídos. Vai influenciar a Rússia na sua identidade, na sua personalidade, sua presença até os dias atuais. A influência dele é muito forte no que a Rússia se torna no decorrer da história. Então vamos começar, Alexander Nevsky, ele foi um príncipe guerreiro do século XIII, que viveu ali no grande território dos eslavos, na Rus de Kiev. Ele viveu de 1221 a 1263, numa época em que, exatamente como nós estávamos falando na live passada, neste contexto de reinos divididos, de territórios divididos para os príncipes, que a Rússia era governada então por diversos príncipes em determinadas regiões. E Alexander Nevsky era um destes na época, no século XIII. E a Rússia passava por um delicado momento, porque a leste a Rússia sofria com a presença dos tártaros mongóis, principalmente na época representados pela Horda Dourada, uma divisão ali do que fora no passado o grande Império Mongol de Gengis Khan. Esse império depois foi esfacelado e um destes sucessores foi a Horda Dourada. E a Horda Dourada, ela teve um domínio na Rússia. Os mongóis dominaram a Rússia durante um bom tempo. Então, a leste, os russos tinham o problema com os tártaros mongóis. A oeste não era diferente. Os russos haviam de enfrentar problemas com nações ocidentais, inclusive com a Igreja Católica, a Cúria Romana. O Ocidente sempre teve uma grande vontade, um grande anseio, um grande desejo de entrar na Rússia. É considerado o grande estado ali do leste europeu a ser invadido. E então é neste contexto que está inserida a vida de Alexander Nevsky. Ele era, como eu disse, um príncipe, mas a princípio ele não estava em Novgorod. Ele é chamado a Novgorod quando os suecos tomam na época a Livônia, que hoje é a Lituânia, um povo ali de cultura, de tradição
religiosa católica romana. E estes povos ali tinham interesse de dominar o norte da Rússia para conquistarem o Mar Báltico, o Mar Negro, né? Terem acesso a estes mares. E aí a população de Novgorod chama Alexander para fazer a defesa do povo russo contra os suecos e lituânicos. Então Alexander Nevsky assume a defesa de Novgorod e numa batalha bem marcante, que é a Batalha do Neva, Alexander consegue fazer uma grande defesa para os russos e expulsa estes invasores suecos e lituânicos. Ele tinha provavelmente até noruegueses e finlandeses juntos. Então eles conseguem, as forças de Alexander conseguem expulsar estes povos invasores e assim salva Novgorod. Esta batalha, que é a Batalha do Neva, é daí que Alexander, que na época até então era chamado de Alexander Yaroslavich, ganha o nome de Nevsky, que é do Neva, exatamente pela batalha do rio Neva. Então ele ganha este apelido, vamos dizer assim, Alexander Nevsky, Alexander Yaroslavich Nevsky. Então Alexander é aclamado como um herói, né, defensor daquele território. Porém, suas rinchas, brigas com a chamada classe boiarda, que era a classe dos nobres, a nobreza ali da Rus de Kiev, ele acaba tendo problemas com esta classe dos boiardos, que é uma classe bem difícil e bem controversa na história russa. Principalmente nós vamos ver esses problemas na história de Ivan o Terrível, né, que eu pretendo falar em breve sobre ele. Então, mediante estes problemas, Alexander foge, né, larga Novgorod e não assume, digamos assim, o governo deste local. Isso foi em 1240. Em 1241, agora os russos de Novgorod têm um problema maior a enfrentar, que é a iminência de uma invasão alemã por parte dos cavaleiros dos cruzados teutônicos, apoiados pela Cúria Romana. Então, Alexander vê que o maior problema que a Rússia enfrentara, na verdade, não eram os mongóis, mas sim os ocidentais. Porque os mongóis impunham o seu domínio e até então exigiam apenas, mesmo sendo um povo violento, um povo muito mais forte que os eslavos, no final eles acabavam tendo um poder baseado na exigência de tributos. Para Alexander não era algo que botava em risco a integridade da cultura, a identidade daquele povo eslavo, da Rus de Kiev. Então, por um outro lado, ele via que estes povos ocidentais queriam mudar a identidade, a essência do que era a Rus de Kiev. Então, para ele, os ocidentais eram um perigo maior, era um mal maior. Exatamente, a começar vendo os teutônicos, a própria questão religiosa, porque a Rússia caindo nas mãos dos alemães teutônicos, obviamente a Rússia iria se latinizar, iria ser um país que se tornaria católico romano e ganharia toda uma cultura europeia ocidental que provavelmente a Rússia não seria o que é hoje, né, se tivesse tomado estes rumos. Então, para Alexander,
o mal maior era o Ocidente. Eram as forças ali, especialmente agora, naquele momento, as forças alemãs. Então, Alexander centra suas forças para deter estes templários, estes cruzados alemães, teutônicos. E então, os teutônicos vão chegando próximo com a mesma intenção de dominar o Mar Báltico, o Mar Negro, pelo norte, e conseguem ganhar a cidade de Pskov. Quando eles ganham a cidade de Pskov, então Novgorod vê que Pskov, ao lado de Novgorod está sofrendo um grande perigo. E se Novgorod cair, na época era um centro comercial muito forte, uma cidade muito importante para a Rus de Kiev, das poucas que restavam mediante o domínio mongol. Então, para Kiev, na época, tinha se tornado um res-vilarejo. Então, o grande centro que tinha para os eslavos na Rus de Kiev era Novgorod. Pskov, uma cidade ao lado, tinha caído. Então, o medo dos russos é muito grande, então eles chamam novamente, mesmo alguns boiardos se opondo, eles chamam novamente Alexander, devido aos seus triunfos contra os suecos e lituanos. Então chama Alexander para agora deter um novo inimigo, que são os alemães teutônicos, cruzados. E Alexander aceita, e novamente ele entra para defender o povo russo. Daí, numa série de batalhas, numa série de coisas, uma batalha muito conhecida em 1241, a Batalha do Lago Peipus, em que Alexander, mesmo sabendo que os alemães são em maior número e maior força, arma um exército praticamente centrado em camponeses que não tinham um passado militar, mas ele consegue formar um exército para fazer esta defesa de Novgorod e, consequentemente, da Rússia. E com isso ele consegue um apoio dos mongóis, de arqueiros mongóis. Então perceba que Alexander Nevsky, sendo um político muito cauteloso, estrategista e perspicaz, consegue apoio dos mongóis exatamente porque os mongóis sabiam também que colocar os russos contra os ocidentais também seria uma forma de se proteger, porque assim evitaria que os ocidentais chegassem até eles, mais a leste, para combatê-los. Então, os mongóis aceitam ajudar Alexander nesta empreitada sangrenta. Então, na batalha do Lago Peipus, no inverno, o lago estava congelado, um lago um gelo, uma geleira fina. Então, o que Alexander pensa? As cavalarias teutônicas dos alemães são pesadas, mais pesadas que as nossas armaduras, eles são pesadas, um exército de cavalaria muito pesado. Então, eles têm mais chances de quebrarem este gelo e acabarem se afundando, se afogando no gelo, neste rio de gelo. Então, Alexander se centra numa estratégia atacando pelos flancos e consegue obter triunfos, inclusive com a ajuda dos arqueiros mongóis, e de fato acontece o que Alexander prevê. Ele consegue centralizar, atacando pelos flancos, os teutônicos, e consegue centralizar os germânicos no centro do Lago Peipus. Então a pesada cavalaria alemã acaba fazendo com que a geleira ceda, e aí muitos alemães acabam se afogando, que era um triunfo dos alemães. A cavalaria pesada acaba sendo algo prejudicial naquele momento.
Alguns historiadores acreditam que apenas 800 cavaleiros teutônicos conseguiram escapar desta batalha do lago Peipus. Então, Alexander sai vitorioso depois de outras batalhas. Enfim, ele tem diversas batalhas contra estes invasores ocidentais e consegue levar vantagem em todas, né? Consegue triunfar no fim das contas e consegue manter a Rússia salva de uma invasão ocidental. Bom, então aí ele se consolida como grande senhor de Novgorod e grande herói russo, é aclamado. Depois da batalha ele acaba condenando alguns boiardos que apoiaram os invasores alemães, porque muitos não queriam lutar contra as potências ocidentais. É nessa situação controversa dos boiardos que vão existir muitos conflitos na história russa, porque muitos desses boiardos acabam cooperando com forças estrangeiras. Então Alexander Nevsky considera-os como traidores da nação russa. Enfim, o que acontece é que, de fato, no decorrer disso, Alexander se isola do Ocidente e passa agora, a Rússia toma os rumos de uma aproximação com os povos orientais, os povos a leste. É interessante porque isso determina um rumo da Rússia durante séculos. E a Rússia acaba naturalmente se envolvendo com os mongóis. Alexander sabia que não poderia resistir contra os mongóis, então ele de fato caminha para esse rumo de continuar pagando os tributos para a Horda Dourada dos tártaros mongóis. E então a Rússia ganha esta posição de estar mais ligada à Eurásia, né? Então vamos vendo esta personalidade marcante do povo russo, uma personalidade de isolacionismo diante das nações ocidentais, diante da Europa ocidental, e uma maior interação com povos da Ásia Central, especialmente ali os tártaros mongóis. Hoje sabemos que a maior população tártara se encontra na Rússia, muito por conta disso, dessa interação que acaba se dando por muitos séculos. E este isolacionismo vai marcar durante séculos a atitude da Rússia e só vai praticamente mudar, né, nos períodos de Pedro o Grande, né, em que a Rússia vai passar a ter uma maior interação com nações como Polônia, se não me engano Noruega, enfim. Que já com Alexander Nevsky a Rússia consegue ter, os de Kiev consegue ter acordos de paz com os noruegueses, mas enfim. E é bem interessante porque uma vez eu estava com um diplomata russo e ele me falava de uma questão, né, de que um dos fatores que ele acredita que a Rússia possa ter se isolado, muitos autores dizem que a Rússia possa ter se isolado, deve ter sido a questão religiosa, né? E nós percebemos como isso afeta em muito, porque nós vemos isso na história de Alexander Nevsky. A insistência por parte da Cúria Romana, das forças ocidentais católicas, né, principalmente na época dos cruzados teutônicos, de fazer com que a Rússia entrasse em conflito com os tártaros mongóis, com a Horda Dourada, para assim desestabilizar a Rússia e torná-la frágil para uma invasão. E Alexander Nevsky resistiu a todas essas tentativas de desestabilização, né, com os mongóis. Então, isso imprime no povo russo uma personalidade de isolacionismo. Então nós percebemos que é uma constante da história russa, inclusive até hoje, esta preparação, este estar atento às forças ocidentais, inclusive forças religiosas ocidentais. Nós vamos ver isso
na Unia de Brest, na Unia de Uzhhorod, este isolacionismo, este protecionismo russo diante do Ocidente, especialmente diante de forças religiosas ocidentais, porque nós não podemos esquecer que a Cúria Romana e o poder religioso estava muito ali ligado com o poder temporal e era um fator geopolítico muito importante na época, importante até hoje, imagine naquela época. Então a Rússia consolida a sua identidade ortodoxa eslava muito com Alexander Nevsky, né? E não à toa o seu corpo ele é objeto de grandes venerações depois de sua morte, se não me engano aos 43 anos, em 1263. Desconfiam que ele possa ter sido traído pelos mongóis. Ele estava voltando de uma viagem diplomática da Horda, né, para aprofundar as relações manter as relações com os mongóis. Acreditam que ele tenha sido envenenado pelos próprios mongóis, não é confirmado, né? Mas ele morre com apenas 43 anos, em 1263. Logo depois ele é aclamado como um grande herói. Já em vida ele era aclamado como um grande herói. E em 1547 ele pelo patriarca Macários, ele é canonizado pela igreja de Moscou. O seu corpo é objeto de muitas venerações já, logo após a sua morte. Então diversos templos são construídos em sua homenagem, inclusive fora da Rússia. Você tem templos na Estônia, na Bulgária, na Polônia, construídos em honra a São Alexander Nevsky. E na Rússia, diversos. Então, nasce aí um mito, né? Um grande herói militar russo e religioso. Né? E este herói ele traça os rumos e não é à toa que ele influencia até os tempos atuais. Né? Para termos ideia, como eu disse no começo dessa live, em 2008, Alexander Nevsky, numa votação popular, foi considerado o maior herói da história russa, o maior herói militar da história russa. E no mesmo ano de 2008 foi considerado o maior russo de todos os tempos. Então a fama dele é muito forte. Inclusive os próprios soviéticos, em 1938, produziram um filme através do grande cineasta Sergei Eisenstein, um filme chamado Alexander Nevsky. E é um filme que ele foi usado na época já pelo próprio Stalin para alertar os russos de uma possível invasão alemã. Então Stalin usa da figura de Alexander Nevsky, que lutou contra os alemães teutônicos, para despertar no povo uma atenção, né, de uma defesa do seu povo, do que poderia ser uma invasão russa, uma invasão alemã contra a Rússia no futuro. E é interessante que nós vemos neste filme já algumas mensagens da propaganda russa, né, no musical feito por Sergei Prokofiev. Vemos alguns elementos da propaganda soviética ali, muito fortes, inclusive o elemento anticatólico, nós percebemos que o cardeal que acompanha as tropas teutônicas, ele tem uma mitra com um símbolo muito nítido de uma suástica, né? Então a invasão alemã, o filme destaca assim, cenas fortes de crianças sendo jogadas na fogueira, o cardeal falando que aqueles que não se submeterem à Igreja de Roma serão eliminados, enfim. Então nós percebemos aí uma apelação da propaganda soviética exatamente contra este espírito ocidental, alemão, né, e até católico, anti-ocidental, anti-germânico e anti-católico, que é presente na história de Alexander Nevsky. Então Stalin explora muito bem este lado, né, da figura heróica de Alexander Nevsky, as músicas retratando
a Rússia como uma nação honesta, né? Algumas letras das músicas, a Rússia, nação honesta, né? Brigará por sua defesa, coisas do tipo. Então, uma mensagem muito forte que Stalin, o cinema soviético explora aí. Então, nós vemos que este nome de Alexander Nevsky, ele perdura por muitos séculos e é explorado para a propaganda, porque é um nome muito forte no imaginário do povo russo, ativa o imaginário de um povo, né, na sua defesa, na defesa do seu território contra as invasões, especialmente ocidentais, contra este espírito ocidental. Na própria guerra patriótica dos soviéticos contra a Alemanha nazista, é recriada uma condecoração de Alexander Nevsky, exatamente para retomar este espírito de luta contra os alemães, contra as forças ocidentais que querem invadir a Rússia. Então, é restaurada esta ordem de Alexander Nevsky, uma condecoração militar que inclusive existia também na Bulgária, né? A Bulgária, que tem uma grande catedral em Sofia dedicada a Alexander Nevsky. Então este nome, ele sempre, volta e meia, ele é evocado pelos governos, pelo povo russo, como sinal de resistência contra o Ocidente, porque ele realmente é um nome muito importante que vai determinar os rumos deste povo, os rumos de sempre ter ressalvas contra o Ocidente. Inclusive, isso é muito importante, no ano passado, se eu não me engano, o presidente Putin, né, Vladimir Putin, com autoridades, inclusive o próprio patriarca de Moscou presente, inaugurou um monumento, uma estátua em memória de Alexander Nevsky. Então, nós percebemos isso, esse ideal, este elemento muito forte no governo Putin, de rememorar, né, de relembrar os nomes do passado, né, lembrar os grandes heróis do passado, e Alexander Nevsky não fica de fora. Ele é relembrado no ano passado com um monumento histórico, exatamente porque este espírito de defesa russa, de isolacionismo russo diante do Ocidente, ele é muito forte na Rússia até hoje. E o imaginário russo encontra no seu passado uma figura que representa estes ideais, que é a figura de Alexander Nevsky. Então é muito forte a fama deste santo, né, deste homem, deste príncipe guerreiro, que também é santo na Igreja Ortodoxa, porque ele também foi um defensor da tradição ortodoxa, porque caso tivesse caído contra os alemães teutônicos, ou se tivesse dado ouvidos às tentativas de desestabilizações feitas pelos católicos, provavelmente a Rússia teria caído nas mãos de latinos e teria perdido a sua cultura, a sua tradição ortodoxa. Então, por este motivo, ele é lembrado, glorificado como santo, e também pelas inúmeras venerações que o povo já prestava a ele logo no pós, né, assim que ele morreu. Então, seria isso, meu pessoal, seria isso, queridos, o que eu queria falar sobre esta figura importantíssima da história russa. Isso fica de base para vocês se aprofundarem na história. Eu recomendo que vocês assistem o filme de Eisenstein, Alexander Nevsky. Vocês encontram as legendas em português, em inglês, se vocês entenderem. Este filme soviético, que é um filme que, mesmo sendo cheio ali da propaganda russa, da soviética, é um filme bem didático, né? É um filme que se centra a falar da campanha militar de Alexander Nevsky contra os invasores alemães. Não fala aí dos
dos suecos e lituanos, né? Ele se centra a falar dos alemães exatamente por conta deste contexto da época de uma iminente guerra com a Alemanha nazista. Então, Stalin foca, o cinema soviético foca nisso, né? A produção soviética foca neste inimigo específico que é os alemães. Então, evoca o exemplo de Alexander Nevsky para alertar os russos, né? Ativar nos russos esse sentimento de pertencimento à terra russa e de defesa a este território. Então, era isso que eu queria falar com vocês, né? Então, recomendo. Leiam, né, sobre a Batalha de Peipus, é muito interessante. E como eu dei aqui de base, exatamente esta influência no imaginário do povo russo, né? A partir deste ícone histórico que é Alexander Nevsky. Tá bom? Se vocês tiverem perguntas para fazer, acredito que já não sobrou mais ninguém aqui, mas seria isso, né? Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Santa Mãe de Deus. Até uma próxima. Sexta-feira que vem talvez tenhamos mais uma live de sexta. Tchau, tchau.